Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos. Mais uma vez estou dando início a um novo vídeo, trazendo para vocês onde a gente vai tirar alguns minutinhos para falar um pouco sobre a Santa Sagrada Escritura de Deus. Gostaria de estar convidando vocês desde já, tá? Para fazer também um curso, né? Esse curso é um curso bíblico avançado que a gente faz em 10 aulas práticas, né? 10 aulas bem didáticas, umas aulas que eu vou na sua casa ou você vem na minha casa. São uma coisa muito satisfatória. Muitas pessoas estão ficando muito satisfeitas em fazer esse curso, estão aprendendo muito, né? São 10 aulas e é totalmente grátis, não cobro nada da pessoa, tá? Porque é um dom que Deus me deu de pregar, um dom que Deus deu de ensinar através da palavra de Deus, e eu devolvo esse dom totalmente de graça para a pessoa, tá bom? Não cobro R$ 1 da pessoa, eu vou na sua casa. Se você tem interesse em fazer, se a sua família tem interesse em aprender, independente da sua religião, seja católico, adventista, presbiteriana, é um curso dentro da palavra de Deus, tá? Não é nenhuma teologia sistemática que eu vou tirar como muitos seminários ensinam, que vai tirar da palavra de Deus argumentos para colocar na sua cabeça a diferença de igreja, a diferença de doutrinas, tá? Não é nada disso, tanto que eu não tenho placa de igreja, eu não sigo placa de igreja. O curso é totalmente dentro da palavra de Deus. Se não for na primeira aula, você me dispensa, tá bom? É muito importante. Você não sabe o tanto de valor que isso vai te fazer para você a seguir corretamente no caminho de Cristo, seguir corretamente para o encontro de Cristo. Sua alma vai ficar mais leve, mais límpida, e eu tenho certeza que você vai adorar, né? O único curso que eu cobro é o curso de teologia, é o bacharel de teologia avançado. Esse bacharel de teologia, ele tem a durabilidade de 1 ano, né, 12 meses, e ele é um pouco mais demorado, porque é mais minucioso, o estudo é mais minucioso, e a gente tem apostila, a gente vai ter provas, né? Então é um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Agora esse é um curso mais básico, mas é um curso super interessante, é um curso onde você vai aprender os livros da palavra de Deus, vai aprender os personagens, tudo em 10 aulas, entendeu? Principalmente a última aula, que é a aula de escatologia, é uma aula muito linda, né? É uma aula espiritual, onde você vai aprender o fim dos tempos, vai aprender sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Estou aguardando você, meu contato está aí, é só entrar em contato comigo que eu entro com você, tá bom? Deus abençoe. Vamos vamos dizer assim, para a aula de hoje, né? Hoje a pessoa está me perguntando se Cristo realmente morreu pelos nossos pecados, né? Se Ele levou com nós todas as enfermidades e levou com nós as dores, né? E morreu na cruz por nós. Por que ainda existe sofrimento? Né? Porque tem tanto sofrimento ainda. E a pessoa fala que Cristo levou todos os pecados, né? Quer dizer que a gente ainda está pagando esses pecados. Então, eu vou estar respondendo para vocês, né, dentro da palavra de Deus, né, através do Espírito Santo de Deus, o que a palavra de Deus menciona sobre isso. Tá bom? Eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final. Não vai ser uma coisa demorada, vai ser uma coisa rápida, e eu tenho certeza que vai edificar a tua alma. Você vai ficar expert sobre essa palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. A gente vai abrir a palavra de Deus lá em Romanos 6. Romanos 6. Se você tiver com a sua palavra de Deus aí, né? Abre ela. Vamos estudar junto, porque é gostoso a gente ter o conhecimento da palavra de Deus e estar por dentro da palavra de Deus. Romanos 6.
Amém? Romanos 6, versículo 2. Aliás, Romanos 6, capítulo 23, perdão. Romanos 6, capítulo 23, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer o quê? Que o salário do pecado é a morte, né? Então, devido à transgressão dos pecados que a gente cometemos, né? Tanto a terra, tudo, né? Desde a era adâmica, né? A gente leva com nós essa herança, vamos dizer assim, essa herança pecaminosa. A gente carrega com nós. E através disso, né? A gente vai indo até a falecer, até morrer. E infelizmente, né, o salário do pecado é a morte. O que significa o salário do pecado é a morte? Será que se eu pecar eu vou morrer? Vou resumir para vocês, né? Porque muitas pessoas pensam isso, né? Tem tanta gente pecando aí e não morre, né? E outros aí que tá morrendo sem, às vezes nem muito pecado igual aquele tem, e tá morrendo, tá em primeiro. Por que será que tem diferença, né? Quando ele diz essa passagem, né? O salário do pecado é a morte. Isso daí que eu estou dizendo para vocês não quer dizer que o fulano pecou e ele vai morrer e eu pequei menos, eu vou demorar um pouco mais para morrer. Isso não justifica o que a palavra de Deus menciona. É por isso que a gente tem que compreender a palavra de Deus para não falar asneira, não tirar a besteira da palavra de Deus e transmitir para as pessoas, né? Como eu vejo muitas pessoas fazer isso daí. Essa geração, essa herança que vem dessa geração adâmica, desde de Adão e Eva, entendeu? O Deus, quando já colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden, né? O jardim que foi plantado no Éden, Deus já colocou Adão e Eva fora desse jardim. Ele já mencionou, antes dele colocar, aliás, né? Antes dele colocar, ele já mencionou para Adão e Eva, falou assim: não comerás desse fruto, porque se comerás desse fruto, um dia o que? Morrerás. Quer dizer o que? Se a pessoa comer daquele fruto, se ela comesse daquele fruto, ela ia morrer. Então ela ia chegar, ia ter esse limite de vida, entendeu? Ela ia virar não ia ser mais aquela criatura que Deus tinha colocado espiritual no Jardim do Éden. Ela já ia ser uma pessoa de, vamos dizer assim, humana mesmo, 100% humana, né? Ia já ter aqueles defeitos que hoje nós vemos nas pessoas, aqueles pecados que nós cometemos, né? Que Caim e Abel, né? Realmente já começou desde ali. Então, nós já nascemos com isso, nós herdamos isso daí. Então, chega um ponto da idade nossa, independente da cometência de pecado que a gente comete, ou sem cometer, a gente vai morrer, né? Sem cometer é impossível, né? Só teve um que não cometeu, a gente vai estar falando dele, né? Mas o que eu quero dizer é cometer pouco e os cometer mais, né? Que tem uns que vivem no crime, vivem na bagunça e vivem cometendo pecado dia e noite, né? E não esquenta a cabeça com Deus, né? Só que o problema está no final, né? O final disso daí que é o problema. Não é no meio, no começo, né? É no final. E realmente o outro que comete menos, vamos dizer assim, né? Que também vai um dia, se ele reconhecer o pecado dele, né? Pedir perdão para Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único caminho, é a luz, a verdade e a vida, ele realmente será salvo. Entendeu? A vida dele vai continuar do outro lado. Queira você acreditar ou não acreditar, tá? É o que a palavra de Deus ensina, tá bom? E o outro que seja ímpio, né, que vive na maldade, que vive no pecado realmente, se ele não reconhecer isso daí, ele vai para o inferno, que é o lugar de tormento, né? Como diz na palavra de Deus. Então, existem os dois caminhos. Não tem três, não tem quatro e não tem um. É dois caminhos. É o caminho certo e o caminho errado. É o caminho bom e o ruim. E
Aí as pessoas perguntam, mas bom, evangelista, até agora eu já entendi realmente que o salário do pecado é a morte, né? Que o dom gratuito é a vida eterna, mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Na palavra de Deus fala que ele levou todas as dores, né? E como ainda tem essas dores, como a pessoa ainda sofre, tem sofrimento. Então eu vou estar explicando para você. A gente vai abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro, primeiro eu quero falar sobre Jesus para você entender, tá bom? O problema do seu, da resposta, da pergunta sua. 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22 fica antes de João, perto de Apocalipse. Se você quiser abrir tua palavra de Deus aí, você acompanha eu, senão você só acompanha eu. Tá lá em 1 Pedro aqui, ó, pouquinho antes de João. 1 Pedro 2:22. Amém? Posso ler? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha para você ver. Está falando de Jesus, que ele não cometeu pecado e nem da sua boca saiu alguma coisa errada, né? Se você for um pouquinho mais para frente, também a 1 Pedro 2:24, você vai ver lá, 2:24. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. É um pouquinho mais para frente, ó. Você vai ver também outra passagem que eu acho muito bonita, que está falando aqui, ó. Amém? Olha lá. 1 Pedro 2:24. Levado ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado, porque eis como ovelhas desgarradas, mas agora tendo voltado ao pastor bispo das vossas almas. Quer dizer o quê? Que realmente ele não tinha pecado algum, não abriu a boca, foi como um cordeiro pela cruz, né? Morreu, foi surrado, esculachado, foi humilhado, né? E chicoteado, né? Fez tudo com o nosso Senhor. E realmente ainda morreu na morte mais, vamos dizer assim, mais triste, né? Daquela época, que era a morte na cruz. Ele era como ovelha, ele foi como ovelha, né? Antes de Cristo, a geração, o povo de Israel, eles costumavam fazer isso, né? Para limpar o pecado através de um cordeiro. Pegava um cordeiro, uma ovelha e oferecia em sacrifício. E Cristo foi o próprio cordeiro, foi o próprio sacrifício nosso. Então, por isso que realmente ele levou os pecados nossos, né? Ele veio, ele foi implantado, né? Deus arrancou a essência dele, a própria essência de Deus, implantou em Maria, né? A Virgem Maria foi uma mulher virgem, né? Não teve relacionamento com José, não nasceu de relacionamento, porque senão Cristo já seria pecador. A partir do momento que José tivesse relação com a Maria, para nascer Cristo, poderia ser assim? Poderia. Só que Cristo já seria pecador, porque eles iam estar como nós. Ele ia estar sendo aquela geração que eu acabei de falar para vocês, mencionar para vocês. Então, para não sair dessa geração que está chegando até em mim, até em você, entendeu? Ele foi implantado por próprio Deus, arrancou a essência dele, implantou o Deus dele mesmo na Maria, né? E nasceu Jesus. Ele já nasceu sem pecado, que já não nasceu da geração nossa, do sangue de José misturado com Maria. Ele nasceu da geração nossa, da geração sem ser a nossa. Geração santa, que ele nasceu, através de Deus. Quando ele nasceu, ele viveu 33 anos e meio, sem cometer pecado. A palavra de Deus menciona que em vários lugares que ele não cometeu pecado algum, né? Até em Isaías 53 fala um texto dele, né? Sobre que ele não cometeu pecado, não abriu a boca, morreu como uma ovelha. Então realmente ele foi uma pessoa pura, né? Uma pessoa santa, um próprio Deus, né?
Se ele tivesse pecado ou algum pecado, o Satanás ia vencer, né? O próprio diabo ia vencer. Porque o diabo queria isso, queria que ele pecasse, que ele fizesse alguma coisa já para poder vencer a luta ali, a guerra ali. Mas infelizmente, né, para nossa glória, vamos dizer assim, né, para nossa alegria, ele não cometeu pecado algum, morreu sem nenhum pecado. E quando ele morreu sem nenhum pecado, ele confundiu até a morte. Como assim, você pode me perguntar? Porque o salário do pecado não é a morte? Se a pessoa tem que ter o pecado para poder a morte vir buscar a pessoa e falar, não, você é da geração pecaminosa. Mas Cristo não era. Você imagina como a morte ia falar isso para Cristo, se ele não cometeu pecado algum. Ele venceu a morte, por isso que a palavra de Deus menciona que ele venceu a própria morte. Entendeu? Ele tem a chave hoje da morte e a chave do inferno na mão, está lá em Apocalipse 1,18. Ele tem a própria chave na mão, porque ele venceu essa luta, né? Até uma coisa complicada é que quando ele estava na cruz, para morrer, ele usa uma palavra, né? Que para nós é traduzida em português, diz assim, está consumado, né? Mas na realidade essa palavra em hebraico, em grego, está falada tetelestai. Tetelestai. Significa o quê? Tetelestai. Significa absolvido, significa conta paga. Geralmente os juízes, os governantes da época de Cristo, né, quando pegavam um malfeitor, pegavam um ladrão, né, que ele cumpria aquela pena dele, que ele era sorratado, batia nele, deixava muito tempo preso e tirava ele, colocava de frente o rei e o juiz, ele usava essa menção com a pessoa. Quando a pessoa estava na frente, tetelestai, está absolvido, já está pago a tua conta, pode ir embora. Foi a mesma coisa que o que Cristo quis dizer, né? Estava pago a conta dele. Ele já podia ir para a glória, né? Que ele já estava pago a conta dele. Então realmente foi isso que aconteceu. Ele levou os pecados nossos, né? Só que agora a pessoa não entende, né? Por que tem esse sofrimento ainda? Porque o pecado que ele levou, as transgressão, as coisas que ele levou, é para a vida eterna. Então agora você tem uma garantia que quando você morrer, se você crer realmente nele, e você vai conseguir alcançar a vida eterna. Entendeu? Ele falou, eu estou aqui, ó, eu paguei a dívida, a cédula foi rasgada, eu não devo nada, vocês não devem nada, foram pagos. Então quer dizer o quê? Se você realmente crer e aceitar, você ganha a vida eterna. Se você não aceitar, infelizmente, teu lugar já está garantido lá embaixo. Aí fica da tua opinião, a tua vontade, né, de você querer escolher ou não, tá bom? Nós, teólogo, a gente usamos uma frase também para essa cobrança que Cristo fez, chama imputação, né? Que em latino significa imputare, significa já pagou, não tem como ficar falando assim, ele vai voltar de novo, ele não precisa voltar de novo para pagar. Agora ele vai voltar como juiz, vai voltar como rei, né? Agora não tem mais esse negócio. Tem muitas pessoas que acham que não, Cristo tem que voltar de novo, vai sofrer. Se Cristo voltasse, o povo ia matar ele de novo. Não, filho, esquece disso daí. Agora não tem mais segunda vinda. A segunda vinda que Cristo vai fazer agora, entendeu? É a vinda por arrebatamento, depois da grande tribulação. Vai ser a vinda para vir buscar a igreja dele, vir buscar a noiva dele. Então não tem essa outra volta que o povo fala que Cristo vai vir 2, 3 vezes, né? Tem muitas religiões aí que eu vejo falar que Cristo vai vir 2, 3 vezes. Não existe isso, tá bom? Espero ter esclarecido para vocês. Obrigado por ter escutado mais uma vez essa palavra, né? Essa pequena menção da palavra de Deus para esclarecer tua dúvida, né? Espero muitas pessoas também tinham essa dúvida. E espero ter esclarecido para vocês, tá bom? Que Deus o abençoe, tenha uma ótima noite,
uma semana, um começo de semana maravilhoso na presença de Jesus Cristo. Vamos adorar Cristo, né? Você que está meio aí desigrejado, vamos dizer assim, vamos procurar a sua igreja, né? Vamos tentar buscar Cristo, porque muita coisa de errado está acontecendo no mundo, tá bom? E a gente tem que começar a prestar atenção dos lados. Começar a prestar atenção, abrir um pouco mais a mente da gente para a gente poder enxergar. Tem muita coisa errada acontecendo e isso está representando um mau sinal. Está representando que se você ainda não estiver com a tua mente, com o teu coração repleto em Deus, em Cristo, você pode ficar, tá bom? Que Deus o abençoe. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Em nome de Jesus.